Bom dia, alunos do terceiro ano. Como vão vocês? Aqui é o professor Marcelo de Biologia. Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula nossa, tá? Agora trabalhando a sétima unidade do EduQuest, tá, gente? Essa unidade 7 é em relação à sequência lá do EduQuest, para que vocês não se confundam, tá? Então, na sétima unidade do EduQuest, temos a parte de vegetais, os tecidos vegetais, os hormônios vegetais, tá? E depois, numa próxima aula, nós vamos trabalhar a parte de os quatro grandes grupos de vegetais, tá? Então hoje vamos ver a parte de tecidos e hormônios vegetais, tá? Então a histologia vegetal, ela estuda os tecidos vegetais, tá? Que são totalmente diferentes de tecidos animais. Então é importante o aluno destacar o nome desses tecidos, a localização desses tecidos, tá? E a função de cada um no vegetal, tá? Então primeiro a gente começa aqui os chamados tecidos meristemáticos. O que são os tecidos meristemáticos? São aqueles tecidos que vão formar as estruturas iniciais da planta, tá? As células dos tecidos meristemáticos têm grande capacidade de divisão, grande capacidade de mitose. Esse tecido ele vai fazer com que todo vegetal se forme e vai crescendo aos poucos, né? Então, o meristema primário é aquele tecido vegetal presente no embrião, tá? E desse embrião, eu não sei se todos já viram uma planta, o início da germinação de um embrião através da semente, vão começando a formar as raízes, né? Depois o caule, as folhas. Então, esse tecido que inicia a formação do vegetal, dando origem às raízes, o caule e as folhas, tá? É o chamado meristema primário. Ele é o tecido que do embrião vai formando as primeiras partes da planta com grande capacidade de mitose das células, grande capacidade de multiplicação. Então, a estrutura primária da planta é formada pelo meristema primário. Depois, quando esse vegetal ele vai tendo um crescimento lateral, tá? Em que a planta é chamado crescimento secundário, que seria o aumento da largura da planta, tá? O aumento do tronco, do caule, os ramos laterais, as ramificações, né, laterais da planta. Esse crescimento secundário ele vai ser feito justamente pelo chamado meristema secundário, tá? É um tecido que vai dar origem os ramos laterais, tá? E aos tecidos que vão formando todo o tronco de uma árvore de grande porte, por exemplo, tá? E vocês vão ver esses tecidos que vão ser encontrados no tronco da árvore. Então, quem dá origem a esses tecidos é o meristema secundário. E quem dá origem às estruturas que são formadas a partir do embrião, tá? Inicia a formação da raiz, do caule e das folhas é o meristema primário, tá? Então, tem plantas que não têm um grande desenvolvimento de meristema secundário, né? Você vê um capim, né? A grama, tá? São plantinhas pequenas e tal que não tem grande desenvolvimento de meristema secundário. Quem desenvolve bem meristema secundário são as árvores de maior porte, tá? Que tem mais ramificações laterais e o tronco mais grosso, tá? Maior. Então, são os tecidos meristemáticos, são os tecidos que originam as estruturas do vegetal, tá? Depois, na sequência, os tecidos de revestimento, tá? O revestimento externo do vegetal, semelhante à nossa epiderme, né? O vegetal também tem uma epiderme, é aquela camada externa, tá? Que é uma camada de proteção formada por células vivas, achatadas e justapostas, quer dizer, células bem juntinhas para proteger toda a estrutura do vegetal.
Então, como nós temos a camada mais externa da pele, que é a epiderme, os vegetais também têm a camada mais externa de tecido vegetal, que também é chamado de epiderme, uma camada de tecido de revestimento de toda a planta. Então existe também a epiderme vegetal, tá, gente? E quando você observa o tronco de uma árvore, aquilo que a gente chama de casca, aquilo que vai soltando do tronco da árvore, na verdade o nome daquilo não é casca, o nome daquilo é suber, tá? O suber ou cortiça, tá? Ele é formado por células mortas, infladas, né? E com uma substância chamada de suberina. O suber, que é a cortiça, ele fica por fora da epiderme, tá? Em árvores de grande porte, que a gente chama como se fosse aquela casca que vai soltando do tronco das árvores, né? Ela tem uma certa espessura, tá? E é formada por células mortas, infladas, que têm um tamanho aumentado, tá? E com essa substância que é a suberina, que promove uma função, além de protetora, impermeabilizante. O suber, gente, não deixa a árvore perder muita água pelo tronco, tá? Ele protege todo o tronco. Você vê uma planta de grande porte, ela não pode perder muita água pelo tronco, né? Então ela tem a transpiração pelas folhas, mas o que protege a perda de água pelo tronco da árvore, tá? É o suber, é um impermeabilizante protetor. E do suber se faz a cortiça, aquelas rolhas antigas de garrafa, até em garrafa de vinho usavam muito, é de cortiça, é feita do suber. Hoje em dia eles fazem muito a rolha de garrafa com cortiça sintética, né? Mas a cortiça vegetal natural, tá? É feita através do suber, daquela casca que fica no tronco das árvores, tá? Então, tecidos de revestimento. A epiderme, que é encontrada nas folhas, no caule, nas raízes, é um tecido de revestimento do vegetal. E em vegetais de maior porte, você encontra aquela casca por fora da epiderme, que é o suber, que é a cortiça, com função impermeabilizante, tá? Depois, nós temos ali o tecido de sustentação da planta. Esse tecido de sustentação, ele é encontrado espalhado por todo o caule do vegetal, tá? E nós temos dois tipos de tecido de sustentação. Nós usamos até o termo de fibras vegetais, né? Essas grandes fibras de sustentação que se espalham no caule são do tipo colênquima, que são fibras formadas por células vivas com cloroplastos, né, que são capazes de fazer fotossíntese ali, tá? E são células pobres em lignina. Então, o colênquima, a lignina, é uma substância que confere dureza e resistência à fibra vegetal. Então, o colênquima é um tecido mais maleável, ele é com células vivas, capazes de fazer fotossíntese e sem lignina. Não possui lignina no colênquima, então deixa essa fibra vegetal mais maleável. O esclerênquima são fibras formadas por células mortas, então elas não são células que têm cloroplastos, tá? São células que não têm capacidade de fotossíntese, mas como elas são ricas em lignina, elas conferem dureza e resistência ao caule. Então são importantes essas fibras do esclerênquima, tá? Que conferem uma resistência e uma dureza, são formadas por células mortas impregnadas de lignina, que ajudam a dar bastante resistência ao tronco das árvores, tá? Então ali no tronco nós temos fibras do colênquima e do esclerênquima. E também nesse caule, tá? Se desenvolvem os tecidos de condução, que têm conexão com as folhas e com a raiz. São os tecidos que conduzem a seiva bruta e a seiva elaborada, tá? Os tecidos responsáveis por conduzir a seiva bruta,
que é formada por água e sais minerais, são os tecidos do xilema, são os vasos condutores formados pelo xilema, tá? Tecido de condução da seiva bruta. Essa seiva bruta, ela é transportada das raízes, passando pelo caule e chegando até as folhas, gente. Tá? Os tecidos do xilema, tá? Conduzem seiva bruta, formam os vasos do xilema e transportam a seiva bruta das raízes até as folhas, tá? E são formadas por células mortas, tá? Então, o xilema, tecido condutor de seiva bruta. E o floema, tá? Já transporta seiva elaborada de forma contrária, das folhas até as raízes, tá? Então a seiva elaborada, que é rica em substâncias nutritivas, né? Principalmente ali a glicose. Então essa seiva elaborada é transmitida, né? É transportada das raízes, é transportada das folhas até a raiz da planta, porque a seiva elaborada é o produto da fotossíntese, rica em glicose. Então a fotossíntese ocorre nas folhas, vai para o caule e depois para a raiz, e é transportada pelos vasos do floema, tá? Então, gente, quando se fala em tecidos de condução de seiva, são dois tipos: xilema, seiva bruta, água e sais minerais, da raiz até as folhas. Floema, seiva elaborada, rica em glicose, das folhas até a raiz, tá? São os tecidos de condução de seiva no vegetal, tá? E depois, por último, nós temos os tecidos de preenchimento do vegetal. Esses tecidos de preenchimento são os tecidos parenquimáticos, do parênquima, tá? E esse parênquima, ele possui células com vacúolos grandes. O que são os vacúolos vegetais? São estruturas que armazenam substâncias dentro da célula, tá? Geralmente são substâncias líquidas, tá? Eles armazenam líquidos dentro das células vegetais. Então, o parênquima, que existe em grande quantidade nas folhas, é o parênquima clorofiliano. O parênquima clorofiliano, ele é rico em cloroplastos que armazenam clorofila, tá? O próprio nome já diz, parênquima clorofiliano armazena clorofila nas folhas. O parênquima de preenchimento, que existe em várias regiões da planta, ele funciona como se fosse o tecido conjuntivo frouxo, né, do corpo humano, que é um tecido de preenchimento de espaços no corpo. Então existe um parênquima de preenchimento, que ele não tem função de armazenar substâncias, ele tem mais a função de preencher espaços. E o parênquima que reserva substâncias, que é o parênquima de reserva ou de armazenamento, tá? E essa reserva pode ser de 3 tipos diferentes. O parênquima de reserva aquífero, que o nome já diz, armazena água, tá? Por exemplo, em plantas xerófitas, que são plantas de clima árido, como o cacto, essas plantas têm um parênquima aquífero bem desenvolvido, gente. Armazenam água, tá? Plantas de deserto, clima árido, plantas xerófitas, têm um parênquima aquífero bem desenvolvido no caule para armazenar água, tá? O parênquima amilífero, que armazena amido. Isso é fácil o aluno entender quando ele observa, né, a formação, por exemplo, da batata inglesa, da batata doce, né? A batata inglesa é um caule, a batata doce é a raiz, tá? A cenoura, que é uma raiz, a beterraba, são partes do vegetal que tem um parênquima amilífero bem desenvolvido, porque ali essas raízes e caule, como a batata inglesa, armazenam amido. São raízes ricas em amido, tá? E esse amido
é um carboidrato armazenado no parênquima amilífero. É quando você come a batata, né, a batata doce, a inglesa, a cenoura, a beterraba, a mandioca, são raízes que contêm grande quantidade de amido. Então, aquele amido que a gente come, ele está num tecido vegetal de reserva chamado parênquima amilífero, tá, gente? E existe um tecido de reserva que armazena ar em plantas que flutuam sobre a água, como por exemplo a Vitória régia. Elas têm um parênquima que armazena ar, facilitando a flutuação dessas plantas. Então é chamado de parênquima aerífero. O parênquima aerífero armazena ar nos vegetais, tá? Principalmente dessas plantas flutuantes, como a Vitória régia. Então, gente, aqui nesse slide eu fiz um resumo aqui para vocês dos tecidos vegetais, tá? Meristemáticos, revestimento, sustentação, condução e preenchimento. Aqui está bem resumido para vocês. Depois, na próxima aula, eu envio esses slides para vocês, tá? Dos tecidos vegetais. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os hormônios vegetais. Os hormônios vegetais estão aqui nessa tabela que eu preparei aqui para vocês, tá? São substâncias produzidas em várias partes da planta e que atuam no desenvolvimento dos vegetais, né, no amadurecimento de frutos, na germinação das sementes. Vamos ver aqui. Um dos principais hormônios vegetais é a auxina, tá? Essa auxina, ela é produzida no caule, nas folhas jovens e nas sementes, tá? E a auxina, gente, ela promove um crescimento do caule da raiz. Então é um hormônio muito importante para o desenvolvimento da planta durante toda a formação do vegetal, tá? A raiz vai crescendo em direção ao solo, o caule vai crescendo, né, de forma contrária ao solo. Então essa auxina, ela atua em todo o crescimento da raiz e do caule, um hormônio importantíssimo. Como existe produção de auxina no ápice do caule, nas células que ficam lá na pontinha do caule, quando você quer, quando a gente poda uma planta bem por cima, né, aquela parte bem de cima do vegetal, impede o crescimento da planta. Então, às vezes, a pessoa não quer que a planta cresça muito, fique só de uma certa altura, você vai podando aquele caule nas partes superiores, que vai eliminando essas células que são chamadas de gemas apicais. Essas células que ficam na ponta do caule são as gemas apicais que produzem auxina. Então, quando a pessoa não quer que a planta cresça muito, ela vai cortando, podando essas células das gemas apicais, vai diminuir a produção de auxina na ponta do caule e vai diminuir o crescimento do caule, tá? O etileno é um hormônio produzido pelos tecidos de frutos e nódulos das folhas, tá? Ele atua no amadurecimento dos frutos. Então esse etileno, gente, ele é um hormônio que tem a forma gasosa. Antigamente você encontrava muito assim, para amadurecer a banana, enrolar a banana no jornal ou papel, frutas enroladas no papel como maçã, pera, né? Por que eles enrolam ali? Para aprisionar o etileno. Colocando papel em volta do fruto, ajuda a prender o etileno próximo ao fruto e faz com que o fruto amadureça mais rápido. É por isso que a gente encontra algumas frutas enroladas no papel, tá? Então o etileno é um hormônio que atua no amadurecimento dos frutos. Então, conforme você vai deixando o fruto ali, às vezes a pessoa tira ele verde, né? O povo aí tira as coisas verdes demais, por isso que diminui o doce daquele fruto, né? Retarda o amadurecimento, demora o amadurecimento. Eles tiram às vezes a banana muito verde, a maçã, diversos frutos tiram muito verde, deveriam deixar amadurecer mais, mas a pressa para vender, né? Então tira bem verdinho.
e aí o etileno que vai sendo produzido ali no fruto vai acelerando aos poucos o amadurecimento, tá? As giberelinas são hormônios produzidos nas folhas jovens, raízes e no embrião do vegetal. Então, essa giberelina, ela atua em toda a germinação da semente, tá? Da semente que tem o embrião, esse embrião vai germinando por ação das giberelinas e vai formando, né, as folhas jovens, raízes, tá? E ali vai se desenvolvendo a planta. Então, a giberelina, ela trabalha no desenvolvimento inicial do vegetal, tá? A germinação das sementes. As citocininas são hormônios que estimulam as mitoses, as divisões celulares, produzido nas raízes, tá? Então vai estimulando a mitose em todo o vegetal. Então as citocininas, junto com as auxinas, estimulam o crescimento vegetal através da multiplicação celular por mitose, tá? E por último, pessoal, o ácido abscísico é um hormônio que inibe o crescimento das gemas apicais. Então essas gemas apicais, conforme eu tinha falado com vocês, são células que ficam no ápice do caule, na ponta superior do caule. Essas células, elas trabalham no crescimento longitudinal da planta. Agora, tem que chegar a um ponto que essa planta ela vai parar de crescer, ela não fica crescendo, né, até sem parar, direto. Ela chega a uma certa altura, dependendo do vegetal, né? Existem sequoias nos Estados Unidos que são árvores que chegam a 100 metros, a mais de 100 metros, mas isso é uma planta específica, não são todas, né? Então, cada planta tem o seu limite de crescimento. E é o ácido abscísico que ajuda a controlar esse crescimento da planta, né? Ele inibe o crescimento das gemas apicais para ela parar de crescer longitudinalmente, tá? Ele é produzido no caule e em folhas velhas. Esse ácido abscísico, ele tem a função também de acelerar a queda das folhas velhas para novas folhas surgirem na planta. Então, aquela folha velha que já não está conseguindo mais fazer fotossíntese, não está conseguindo mais fazer a respiração, a transpiração. As folhas têm todas essas funções, tá, pessoal? Fotossíntese é onde a planta respira, é onde ela transpira. Então, quando a folha está envelhecida, que não consegue mais desempenhar essas funções, o ácido abscísico ajuda a trabalhar na queda, para que aquela folha caia e nasçam novas folhas, e surjam novas folhas. Então é chamado de abscisão foliar, tá? Queda das folhas, quem atua é o hormônio, que é o ácido abscísico. Então, pessoal, ficamos por aqui hoje, tá? Depois eu marco exercícios para vocês da apostila e depois, na próxima semana, nosso aulão de revisão. Um abraço a todos, fiquem com Deus, tá? Um bom dia aí para vocês.